Abra sua Bíblia no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 8. Nessa manhã eu quero conversar com vocês sobre as 3 dimensões do nome de Jesus. E o desejo do meu coração é que depois desse culto você procure o Hernani para você fazer a sua inscrição da FATEM, que é a nossa faculdade de teologia, para você começar a estudar justamente essas coisas. Mas eu quero compartilhar algo muito especial da parte de Deus com vocês. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 diz assim: cada um dos 4 querubins tinha 6 asas, e ao redor de seus corpos e por dentro estavam cheios de olhos, e não cessam de dizer em tempo todo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Onipotente, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Nesse finalzinho do versículo está aqui contido, descrito, registrado as 3 dimensões do nome de Jesus: o era, o é e o há de vir. Ou seja, ele cobre, o nome de Jesus cobre toda a Bíblia. O era, a dispensação do mistério. O que é a dispensação do mistério? O Antigo Testamento até a encarnação de Jesus. A dispensação da graça. Essa era, essa dispensação em que nós vivemos, em que nós desfrutamos da graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida. E a dispensação, ou período, dispensação quer dizer período, um tempo, que é a plenitude dos tempos, que são os adventos da volta de Jesus, que é o momento em que a última trombeta tocará, o selo será aberto, aqueles que dormiam, ou que dormem, ou que estão mortos, ressuscitarão. Aqueles que não morreram serão arrebatados num piscar de olhos. Vamos nos encontrar com Jesus nas alturas. Vamos desfrutar das bodas do Cordeiro. Haverá um grande casamento. A noiva se casará com o noivo. A igreja, a noiva se casará com Cristo. Seremos recompensados, galardoados, segundo as nossas obras de justiça. Obras de justiça são obras que não fazemos para merecer, mas fazemos porque fomos alcançados. Mas essas 3 eras, eu comecei a pensar sobre elas. Por que 3? Tudo na Bíblia tem um significado, tudo na Bíblia tem um símbolo. Há quem diga que nós vivemos num mundo de símbolos, e um mundo de símbolos vive em nós. Nós vivemos num mundo de símbolos. Ou seja, se vemos uma placa de pare, aquilo é uma simbologia, então você para. Se naquela placa está dizendo para você dobrar à direita, você não pode dobrar à esquerda. Se você dobra à esquerda, você vai entrar na contramão. Ou seja, você não está atento a esses símbolos. Quando não estamos atentos aos símbolos, nós podemos ter um prejuízo, uma batida, furar um sinal preferencial. Aquilo é um símbolo. Ou seja, símbolos norteiam as nossas atitudes, o nosso dia a dia. E eu fiquei pensando muito sobre essas 3 dispensações, esses 3 períodos. Ora, na Bíblia fala dos 3 dias em que Adão dormiu, enquanto Deus faz uma incisão no seu lado e retira ali uma costela, e dali nasce a mulher. Mas também, enquanto Jesus está na cruz, o soldado fura o lado de Jesus e sai ali
água e sangue, simbolizando que a noiva, que a igreja, nasce ali na cruz do Calvário, lavada pelo sangue e purificada pela água da palavra. Então eu e você nascemos ali na cruz. Os 3 compartimentos da Arca de Noé, você já parou para ver fazer essas relações ou correlações? A parte de baixo, a entrada, a parte do meio, a parte de cima, onde tem uma janela, a parte de baixo representando o nosso corpo, a parte do meio, o compartimento interno, representando a nossa alma, e a parte de cima, representando o nosso espírito. Por isso que os psicólogos dizem que os olhos são a janela da alma. Mas se você já prestou atenção que a janela da Arca de Noé está na parte superior, que representa o nosso espírito, por isso que o salmista diz assim: elevo os meus olhos para os montes, para cima, de onde me virá o socorro? Esse dilúvio vai passar quando? Como que eu vou dentro desse barco que representa Jesus? Ele olha para cima e diz assim: eu elevo os meus olhos para os montes, eu olho sempre para cima, porque eu sei que o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ora, José, quando foi lançado na cisterna pelos seus irmãos, ele olha para cima, ele eleva os olhos dele para cima. Mas conversando com alguns irmãos, não tem só os 3 compartimentos da arca, mas tem também as 3 idas e vindas do pombo, ou da pomba, como você quiser chamar, quando Noé libera elas, ou ela, porque foi uma. Só que antes dele liberar a pomba, ele libera um corvo. O corvo volta? Não, não volta. Lá fora tinha o quê? Podridão. Lá fora tinha corpos, lá fora tinham todas as pessoas que haviam morrido. O corvo gosta de carne podre, de coisa podre, então ele fica lá. Só que Noé, ele ainda tenta mais uma vez, só que ele fala: agora eu não vou tentar com um corvo, agora eu vou tentar com uma pomba. A pomba vai, a pomba volta uma vez. A pomba vai e a pomba volta 2 vezes. A pomba vai e a pomba volta 3 vezes. Só que com uma diferença: ela volta com um galho de oliveira no bico. A pomba foi e voltou, 1º dia da morte de Jesus. A pomba foi e voltou, 2º dia, o sepultamento de Jesus. A pomba foi e voltou, 3º dia, o dia da ressurreição, simbolizado por um galho de oliveira. Ou seja, somente o Espírito Santo teve poder para ressuscitar Jesus Cristo ao 3º dia dentre os mortos. E a Bíblia diz que esse mesmo Espírito habita em mim e habita em você. Só que o Espírito Santo, essa foi a última vez que ele foi visto, de Gênesis 6 a Gênesis 8. Depois nós vimos ele, a representação dele, descendo sobre Jesus, no dia do seu batismo. Ele desce, aquele dia deve ter sido um dia glorioso. O Filho na terra, o Espírito Santo na terra, simbolizado pela pomba. Deus brada do céu. 1 metro quadrado mais poderoso, aquela concentração mais poderosa de toda a divindade reunida, com o projeto de alcançar a mim e a você, de mudar a mim e a sua vida, de alcançar toda a humanidade. E todo aquele que crê que Jesus ressuscita, que ressuscitou dentre os mortos, passará a eternidade com Ele. Ué, Eliseu, o Espírito Santo não pairou ali nas águas como o corvo? Não. Porque o Espírito Santo só pode repousar na sua plenitude depois da ressurreição de Jesus. E se eu e você cremos, como cremos,
que Jesus ressuscitou dentre os mortos, o Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida, na sua totalidade, na sua plenitude, e nós temos o selo para a salvação, nós temos o Espírito sobre nós para obras vivas, para obras de justiça, e isso nos dá a garantia de passar a eternidade com Jesus. Só que não para só nisso, ainda tem as três dimensões, ou as três partes do tabernáculo de Moisés. O pátio, onde vimos isso numa outra ocasião. Lugar santo, o santíssimo. As três partes do tabernáculo de Davi. Só que Davi, ele entende o que é graça. Davi entende o que é desfrutar da presença do Senhor. Porque Moisés, quando faz o tabernáculo, ele faz o tabernáculo separado com véus. Davi não faz ele com véus. Davi é um rei. Davi foi um rei que ele entra no lugar santo e pega os pães da mesa da proposição. E pega os pães da ceia, pastor Ronaldo. Ora, deveria ser fulminado, deveria ser morto, porque só quem pode adentrar ali é o sacerdote. Mas ele já entende de graça, ele já sabe o que é desfrutar da graça, ele sabe que não é mais estar debaixo de um jugo, debaixo de uma lei, mas ele disse: eu me relaciono com meu Deus como um filho se relaciona com o pai. Então eu entro no lugar santo e me aproprio da mesa da ceia, dos pães da proposição, eu desfruto do alimento espiritual, e ele não é morto, porque ele acessa o trono da graça com confiança. Se a gente for seguir essa mesma linha, nós temos os três templos, né? O tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, e também o templo de Salomão. Mas tem uma passagem que me intriga muito. Quando uma mulher acessa o trono da graça com confiança. Até aqui foi a minha introdução. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo 5. Esther, capítulo 5, versículo de número 1. Ao terceiro dia, Esther se vestiu de trajes reais e pôs no pátio interior do palácio do rei. Ela se pôs, no pátio interior do palácio do rei, defronte do salão do trono. E o rei estava assentado no seu trono real, na sala real, olhando para a entrada. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava em pé no pátio, ela alcançou favor perante ele. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha nas suas mãos. Esther, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Versículo 3. Então o rei lhe disse: o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do meu reino se te dará. Ao terceiro dia. Ora, por que Esther aguardou 3 dias para ter acesso ao trono da graça? A ter acesso à presença do rei. Se ela já havia se preparado durante meses, depois que ela foi escolhida como rainha, para ocupar o lugar de Vasti no coração do rei. Vasti, que era a esposa do rei, ela havia feito uma festa no mesmo dia em que o rei comemorava o seu aniversário, e ela inventa, pastor Fernando, de fazer uma festa na data do marido. Ela inventa de fazer uma festa, chamar as amigas, o rei, todos
Os reinos estavam se achegando para passar junto com o rei o aniversário, a sua festa. E chega uma hora da história que o rei manda chamar Vasti. Vasti fala assim: eu não posso ir, eu não quero ir, eu estou ocupada dando uma festa para as minhas amigas. Ela é expulsa da presença. Isso representa Israel. Deus se achega para Israel, Israel fala assim: eu não quero, eu não quero. E Deus diz assim: tá bom, eu vou levantar uma geração, eu vou levantar uma noiva, eu vou levantar uma igreja, eu vou levantar uma esposa. E ele começa a olhar, e ele encontra Esther. Só que Jesus olhou para a terra e encontrou você. Me encontrou a todos nós e diz assim: venha ser a minha esposa, venha ser a minha noiva. E Vasti, ela é expulsa da presença do rei. E começa todo aquele cerimonial para escolher uma nova noiva, para desfrutar do reinado junto com o rei. Só que depois que Esther ela é escolhida, ela passa meses sendo preparada, sendo adornada, tomando banho com sais, com especiarias, sendo confeccionada uma roupa especial para ela, ela tendo perfumes especiais para ela. Isso te lembra alguma coisa? Vestes reais? Vestes de sacerdote? Isso te lembra alguma coisa? Um cheiro, um perfume de Cristo em mim e em você? Mas por que é que Esther espera 3 dias? Eu fiquei encucado com isso. Se ela já estava esperando há meses, por que ela espera 3 dias? Porque foram os 3 dias em que ela teve um encontro com o rei. Rei, eu queria falar contigo. Tá bom. Pode ser na minha casa? Pode ser no meu aposento? E o rei vai 3 vezes na casa dela. No lugar onde ela ficava, onde ela habitava. 3 dias, 3 vezes. Por que é que ela espera isso? Esther, ela era judia. Esther, ela sabia da história. Ela conhecia das profecias. Por isso que ela consegue acessar o trono da graça com confiança. Um menino judeu, até completar 10 anos, ele decorou de Gênesis 1:1 a Deuteronômio 34:12. 10 anos. Até hoje é assim. Um menino judeu, ele sabe os 5 livros da Bíblia de cor. Dos 10 aos 14 anos, ele conhece os livros da sabedoria, que é lá Jó, Salmos, Eclesiastes, Cantares. Ele conhece todos esses livros. Aos 16, ele tem decorado 100% do Antigo Testamento. Aos 16 anos, ele vai passar por uma sabatina. Se ele é aprovado, um rabino traz ele para casa, adota ele, para ensinar a ele a interpretar a Bíblia, Vladimir. Ele vai aprender a como interpretar. Se ele passa nesse teste, o rabino adota ele. Se ele não passa, ele vai seguir o ofício da família, a profissão da família. Será que isso te lembra o único suficiente, melhor rabino que essa terra, que a história da humanidade já viu? Que ele interpretava a lei
de uma maneira que não era pesada para as pessoas e também seguiu o ofício da família. Jesus Cristo. Naqueles dias tinha dois grandes rabinos, Hilel e Shammai. Hilel e Shammai. Todo mundo queria ser adotado por eles. Não, quero aprender. Se formos trazer para os dias de hoje, eu vou fazer Fateme. Eu vou estudar. Eu vou entender mais a Bíblia. E aqui dizia o julgo do rabino. O que é o julgo do rabino? É a maneira como o rabino interpreta a Bíblia. Só que eles interpretam de uma maneira voltada para a lei. E Jesus disse assim: eu também sou rabino. Eu também tenho um julgo. Eu também tenho uma maneira de ensinar a Bíblia para vocês, a palavra de Deus para vocês, de uma maneira suave, de uma maneira que você não tenha que carregar um jugo pesado. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviareis. O que é que ele está falando? Do jugo. Da maneira como os rabinos interpretavam a Bíblia, trazia peso sobre as pessoas. Agora a maneira que o Espírito Santo ensina a mim e a você a interpretar, a se alimentar da palavra de Deus, o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Esther, ela sabia disso. Esther, ela tinha esse conhecimento das Escrituras. Por mais que fosse mulher, ela sabia. Me responda, qual judeu que não conhece a sua própria história? Qual judeu que não conhece as profecias messiânicas? Todos conhecem. Todos sabem. E ela espera 3 dias. Hebreus, capítulo de número 4. Versículo 16. Hebreus 4:16. Por isso, aproximemo-nos com confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia, acharmos graça, a fim de recebermos ajuda oportuna. Esther viveu essas 3 partes. Ela se prepara, se achega diante do rei. Ao 3º dia, o rei está sentado na parte interior do palácio, ali sentado, observando todas as coisas. Esther, ela entra, ela acessa o trono, ela toca no cetro, ou seja, ela encontra misericórdia, graça e ajuda no momento oportuno. Por quê? Porque ela faz um pedido. Ela faz um pedido. Qual é o pedido que ela faz? Por favor, não mate os judeus, não mate a minha família. Mas que história é essa, Esther? Que história é essa? Só que um dia antes, o rei, antes de dormir, como é que os reis faziam? Eles se deitavam, um escriba abria as crônicas de Israel e começava a ler. Tudo o que aconteceu no reinado. E o rei ouve que um oficial, Mardoqueu, livra o rei de ser morto por uma trama que Haamã ou Aamã havia preparado contra ele. Só que o rei não sabia. E o rei chega para o escriba e diz assim: nós já honramos esse homem, porque ele me salvou. O nome dele ficou esquecido dentro das crônicas de Israel. E o escriba diz assim: não, rei, nós não fizemos nada ainda.
E quem é que está passando na porta do seu aposento? Raamã, seu principal conselheiro, seu principal assessor. E aí ele diz assim: Raamã, eu preciso honrar um homem. Eu posso imaginar Raamã ajeitando o paletó, falando assim: se o rei quer honrar, é a mim que ele vai honrar. Não, eu preciso honrar um homem. Eu preciso fazer algo de bem para ele. O que é que eu faço? Ah, rei, se eu fosse você, eu entregava para ele a sua melhor veste, colocava a sua melhor roupa, colocava o seu anel no seu dedo, colocava a sua coroa na cabeça dele, colocava ele montado no seu melhor cavalo, e alguém puxando o cavalo, passeando por toda a cidade, dizendo: é assim que o rei faz com quem ele quer honrar. Nós estávamos esquecidos. Jesus Cristo veio e nos salvou. As circunstâncias se levantam muitas vezes contra a nossa vida. As circunstâncias muitas vezes tentam nos matar, tentam nos deprimir. As circunstâncias, elas tentam destruir a nossa família, destruir o nosso trabalho. As circunstâncias tentam trazer depressão. As circunstâncias tentam trazer enfermidade, preocupação. As circunstâncias se levantam todos os dias da nossa vida, mas nós devemos nos lembrar que nós estamos sobre um cavalo. Nós devemos nos lembrar que nós temos vestes reais, anel no dedo, uma coroa, e de que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Nós devemos nos lembrar da palavra de Deus em meio à aflição. Nós devemos nos lembrar, conhecer a Bíblia, para buscar, para acessar o trono da graça, porque nós já encontramos misericórdia, desfrutamos da graça, e essa graça se materializa na nossa vida com ajuda oportuna a cada luta e dificuldade. Ela faz um pedido, ela está diante do rei. E deixa eu dizer algo profético para você nessa manhã. Todas as vezes, ao cair da tarde, Deus, Ele abre as crônicas escritas sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Ele abre e Ele se lembra: ah, eu já abençoei aquela igreja, aquele povo, cada cristão, cada um que eu conquistei para mim. Eu já escrevi para ele todas as crônicas, e eu sei que as bênçãos deles estão nas regiões celestes. Então eu vou dizer: Espírito Santo, ensina isso para eles. Espírito Santo, vai lá, Espírito Santo, e cochicha no ouvido deles e fala assim: olha, você já é abençoado. Você é uma bênção, você não precisa de bênção. A bênção habita em mim e em você. Porque ela acessa o trono da graça. Tudo escrito. A Bíblia diz que todos os nossos dias já foram escritos no livro. Ou seja, há uma crônica da minha e da sua vida. E eu posso olhar esse texto e conjecturar ele da seguinte forma: o Senhor abre o livro e diz assim: ah, hoje é o dia de se materializar aquela porta aberta. Hoje é o dia de se materializar aquela cura. Hoje é o dia dele ser livre. Hoje é o dia dele caminhar em vitória. Hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia e hoje é o dia. Na Bíblia, a palavra neste dia está escrito 14 vezes. 14 é o número da Páscoa. 14 é o número da passagem. Nesse dia, foi o dia em que o povo saiu do Egito em direção a Canaã. Nesse dia, a Bíblia diz que houve cura. Nesse dia, houve salvação. Nesse dia, houve o chamamento para o ministério. 14 vezes. Ou seja, tudo para acontecer na nossa vida da parte de Deus é nesse dia. Salvação nesse dia, cura nesse dia, porta aberta nesse dia, reconciliação nesse dia.
batismo neste dia. E ele está ali. E Raamã, ele é morto. Só que como o rei havia assinado, Gipe, o decreto de matar os judeus, ele não poderia revogar. O que é que ele faz? Uma nova carta, de próprio punho, e dá poder aos judeus para eles se defenderem na batalha, pastor Fernando. E ele sela isso que ele fala. Isso te lembra alguma coisa? Que ele cravou na cruz o escrito de dívida que tinha contra mim e contra você, expôs publicamente todo o principado e toda a potestade, e nos deu poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e nada vos fará dano algum. Quando nós olhamos esse texto e colocamos ele pós-Calvário, nós começamos a entender o que é poder, o que é autoridade, o que é veste, o que é anel, o que é coroa. E nós olhamos muitas vezes só o problema, só a luta, só a dificuldade, só a aflição. E Deus está dizendo assim, olha para a palavra. E Deus está dizendo assim, desfruta daquilo que eu já te dei. E Deus está dizendo assim, caminhe mais um pouco, se achegue ao trono da graça. Por que que Davi, ele tirou o véu que separava as dimensões, ou as áreas, ou os lugares do tabernáculo? Porque ele entendeu o que era acessar o trono da graça com confiança. Ele entendeu que ele era filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, filho que desfruta de um reinado. Para Esther, o rei não cancelou o decreto de morte. Mas o único que tem poder e que cancelou na cruz do Calvário o decreto de morte contra mim e contra você, este chama-se Jesus Cristo. E a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não somos mais condenados, mas somos destinados a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Destinados a desfrutar da cura, destinados a desfrutar de um casamento em paz, de uma família em paz, destinados a ser ricos, poderosos, sábio, forte, honrado, conforme a declaração que a igreja labutante faz em Apocalipse capítulo 5, versículo 12, quando ela se encontra com Jesus no Monte Santo, no Monte Sião, na Assembleia, no ajuntamento dos santos. Ou seja, eu e você, vivendo na segunda dispensação, na dispensação da graça, na era da graça, no tempo da graça, achamos misericórdia e ajuda oportuna em todas as situações da nossa vida. E quando Deus abre os nossos livros, as nossas crônicas, Ele começa a ler tudo aquilo que Ele já preparou para mim e para você. E isso vai se materializando na nossa vida. Isso vai se materializando. Eu quero declarar sobre a sua vida que todas as crônicas que Deus escreveu ao seu respeito e ao meu respeito se cumprirão, se materializarão em nome de Jesus. Você recebe essa palavra no seu coração? Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração, para cantarmos um hino ao Senhor.